Amigos, retornando a esse local, como de costume, buscamos sempre ficar nessas margens dessa praia de Conceição, aqui na cidade do Paulista, no Pernambuco, nordeste do Brasil. Nós hoje temos um assunto muito importante, não desconsiderando os vídeos que já foram postados para vós, mas o assunto hoje é de suma importância, que espero a compreensão de todos vós ao assistir a mensagem que está contida nesse vídeo. Como o tema sempre é o que é a verdade, hoje surge uma pergunta dizendo: o que você quer para o seu futuro? Mas tem uma outra pergunta: viver dentro ou fora do sistema? Lhes dou um conselho, seja qual for a sua dúvida, veja e reveja os vídeos da série O que é a Verdade, no canal Oliveira Santo, no YouTube. Orem no nome do Revavier e o seu filho Revavier Chiaim, pedindo a compreensão dessa mensagem narrada nos vídeos. Busque a abstinência de comidas provindas de origem animais, em geral. Assim o eterno Revavier terá misericórdia da vida moribunda em que muitos vivem hoje. Analise o seguinte: quando uma pessoa te pergunta, você está bem? A resposta imediata é: sim, eu estou bem. Essa é uma resposta rotineira. Mas eu lhes pergunto, essa resposta está certa ou errada? Vamos analisar. Imagine uma pessoa que faz essa afirmação, mas essa mesma pessoa possui uma enfermidade nos intestinos. Essa pessoa está faltando com a verdade, está na sua alcova, em alarido, pretensiosamente falando em língua estranha para outros ouvirem. Mas como Revavier pode, no seu espírito, iluminar o espírito humano dessas pessoas que estão vivendo em pecado, violando a lei de temperança? Faço-lhe um apelo para que venha a obedecer. Porém muitos continuam a justificar com citações das escrituras, das quais não compreende o que está escrito. Amigos, isso foi de punho meu, de inspiração divina, que antecipadamente escrevi e agora está exposto aqui nesse quadro, como um memorial que possa seguir a jornada de vida de vocês. Sempre quando estiver na dúvida, leia esse memorial, que estará sempre nos vídeos como lembrete. Precisamos sempre avaliar o que nós estamos fazendo hoje, porque tudo que nós pronunciamos em palavra será um testemunho a nosso favor ou contra nós. Mas vamos ver narrativa das Santas Escrituras a respeito desse mesmo assunto. Atos 2 começa com a narrativa de um acontecimento que aconteceu no passado, nos dias do Salvador. Ele diz: ao cumprir-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como o som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles língua como de fogo. Pousou um sobre a cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito concedia que falasse. E eu pergunto a vós: eram língua que o povo não entendia ou é língua que o povo entendia? Porque hoje estão se falando língua em que o povo não entende. Nem eles mesmos que falam não entendem o que estão falando, mas aqui a narrativa diz do relato que eles falavam nas suas próprias línguas, quer dizer, eles compreendiam o que aqueles estavam cheios do Espírito, do Revavier,
ao falar, porque eles conheciam a sua língua materna, mas o que ele estava pronunciando naquele dia não precisaria de intérprete, tradutores. O que ele falava, os que estavam ali representados, delegações de várias nações, estavam ouvindo na sua própria língua. Aqui o relato afirma isso. Mas quem eram esse povo que estava ouvindo? Veja aqui o título diz, o dom de língua. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluíram multidões que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, o povão, que não era daquele povo que estava ali, que estava nas proximidades, se aproximaram para ver o que estava acontecendo e ficaram naquela impacto tão grande que viram as pessoas que estavam entendendo que aquele povo que receberam o dom de língua estava entendendo nas suas próprias línguas. Que um ato que não havia ocorrido naqueles dias, naquele lugar. Agora veja o que ele diz. Diz até quem eram eles, pois estavam, todos atônitos, admirados, dizendo, veja, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? Dá-se a impressão na leitura que os galileus não eram uma pessoa de grande nota, aquela classe de pessoa. Era um povo que não era muito bem destacado dentro da sociedade como alguma coisa. É tanto que se surpreenderam, mas não são galileus? Quer dizer, o que está acontecendo? Eles falam na língua deles e os outros entendem na língua das suas pátrias, né? Para eles foram um grande impacto. Aí ele diz assim, somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua, a grandeza do rei Babirri. Quer dizer, aqueles que estavam entendendo estavam surpresos, estavam gratos também, porque a mensagem daquele que não eram poliglotas, não falavam muita língua, que eram os galileus, mas o que eles estavam falando, narrando, aqueles que eram estrangeiros naquele local, estavam ouvindo tudo na sua própria língua, sem precisar de um intérprete. Não é interessante isso? Aí diz assim, mas ainda diz todos atônitos, todos perplexos, interpretavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Um perguntavam ao outro. Esse era o povão. Outros, porém, diziam, zombando, estão embriagados. Por quê? Porque para eles é super. Como é que pode essa classe que não é de grande destaque na sociedade, como alguma coisa, o que eles falam, os outros estão falando, estão entendendo suas próprias línguas, não precisa nem de intérprete. Eles zombaram. Então esses não estavam com o espírito da obediência, da misericórdia, estavam com o espírito do pecado, da meninice, né? Da zombaria, como hoje muitos nesse mundo zombam das verdades presentes. Questionam porque se acham letrados, conhecedores da ciência, mas de nada sabem, entendeu? Estão aprendendo em lugares obscuros, ciências que não edificam, ciências que são da terra. As coisas divinas não podem ser confundidas com as coisas que são terrenas. Eu, porém, o que eu vos falo a vocês, falo do poder que é maior, que vem da eternidade, e não são coisas terrenas. Por isso que muitos não compreendem o que eu estou falando, mas outros estão compreendendo e estão tomando decisões e se colocando na fileira dos santos. Mas considerando isso aqui, vamos ver mais outra citação das Escrituras. Aqui nós entendemos muito bem que está se falando muitas das vezes as línguas hoje, língua que outros não compreendem, e nem eles mesmos compreendem, porque sabe o que são línguas essas? Línguas essas são línguas dos mortos. Língua pelas quais foram pronunciadas, faladas de outras gerações que não estão no presente, que foram abatidos pelas guerras, pela desobediência. Mas as cortes caídas do mal, que conhecem o passado dos homens até o presente, eles podem plagiar a linguagem
e até se transformar em metamorfo na presença dos vivos, narrando versões do vocábulo antigo para o presente, para que eles aceitem que seja a mensagem divina. Mas esses que falam isso, nem eles entendem o que falam, porque são língua dos mortos. Entendeu? Vamos ver mais uma narrativa das escrituras aqui. Agora se encontra a narrativa, sabe aonde? No capítulo 10 de Atos. Veja o que aqui diz. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Quer dizer, era um homem de grande posição social daqueles dias. Piedoso, temente ao rei Vavirrei, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, contínuas orações. Amigos, eu quero corrigir essa palavra esmola. Esmola é migalha, é resto. Essa passagem, ela está erroneamente aqui. Porque para se ajudar o próximo, a Escritura deixa bem claro, não é esmola, é o dízimo. E o dízimo não é para dar um líder, a um pastor, a um presbítero, qualquer outra autoridade eclesiástica. O dízimo é para dar ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Hoje não temos levita, por isso não temos templo, tem miaeiro aí. Hein? Então não dê aos miaeiros, entendeu? Porque acabou o templo, então não precisa ninguém estar colhendo o dízimo. O dízimo é lícito, o dízimo está certo, mas vem conferir a quem é de direito. Ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Estrangeiro é aquele que não é da sua fé. Aí diz aqui, vamos continuar, diz: quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um espírito do rei Vavirrei que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito se atemorizado, disse: Quem és, rei Vavirrei, que fala comigo? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas ofertas têm subido para a memória diante do rei Vavirrei. Agora, pois, envia homem, lá o Espírito diz, ele envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Kefas. Este está com um certo centurião, um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirás o que deves fazer. Retirando-se o espírito que ele falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo o que viu, e enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu o Kefas ao terraço para orar, quase a hora sexta. Outras versões dizem ao eirado. Quer dizer, já era no dia seguinte. Um teve uma visão num dia e no outro, o outro ia orar. Quando lhe preparava o alimento, sobre lhe veio um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que se descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, em vez do céu, e aves dos céus. Foi-lhe dirigida uma voz dizendo: Levanta-te, Kefas, mata e come. Mas o Kefas disse: De modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Vê, 2 naturezas, comum ou imunda. Quero que vós memorize bem nessa narrativa, que ele disse 2 coisas: ele não comia comida comum ou imunda. Segunda vez ele disse a vós: não faça tudo comum, o que o rei purificou. Aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. Estando Kefas
duvidando entre si acerca do que estava aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntaram pela casa de Simão, e chamando perguntaram-lhe: Simão, que tinha por sobrenome Kefas, e morava ali. Pensando Kefas naquela visão, disse-lhe o Espírito, que ainda estava presente: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eis eu vos enviei. Descendo Kefas para junto dos varões, lhes foram enviados por Cornélio, e disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa do que estáis aqui? E eles disseram-lhe: Cornélio, o centurião, varão justo, temente ao reviver, que tem bom ânimo, bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi enviado por um santo Espírito para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi o Kefas com eles. Foram com eles alguns irmãos a Jope. Isso já era o 3º dia. No dia imediato, que já era o 4º dia, chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aconteceu que, estando Kefas, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, e o adorou. Mas Kefas o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou a casa, e muitos do que ali se achavam ajuntados. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu juntar ou chegar a estrangeiro. Agora eu pergunto, meus amigos, quem foi que determinou essa condição de nenhum estrangeiro se aproximar dos judeus? Foi o eterno reviver ou foi a consciência dos violadores da lei e dos mandamentos que estava entre os judeus? Foram eles que criaram essas regras. Isso é discriminação, já era discriminação como existe hoje discriminação de povos. Mas o Criador não determinou. São ensinamentos, são princípios errôneos que eles acataram de seus ancestrais. Mas todo homem é homem, toda mulher é mulher. Pode olhar para a imagem de um, para a imagem de outro, são iguais. Mas vê o que ele diz. Mas ele contando o que era verdadeiro na época. Aí ele diz assim, mais ainda: disse-lhe: não vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar a um estrangeiro. Aí ele afirma: mas o reviver mostrou-me que nenhum homem se chame comum ou imundo. Está lembrado que na visão o Espírito que se encontrou com ele disse as mesmas palavras, que não os considerasse aqueles alimentos imundo ou comum que ele havia purificado? Meus amigos, aqui aquela visão não era para comer animal, e ele não comeu, não desobedeceu o Criador, porque cada animal daquele representava nações ali representadas naquele dia, naquele local, de várias partes. Vamos lembrar que cada nação, ele usa nos seus brasões, ou nas suas bandeiras, nos seus distintivos, um mascote, um animal. É costume antigo. Então cada animalzinho daquele que estava lá representava uma nação daquela época. Aí alguns hoje estão justificando comer a carne de animal, porque não, mas na visão o Criador mandou ele comer. Mas ele comeu? Não comeu. Ele desobedeceu? Não desobedeceu não. É tanto que ele entendeu o significado da visão, que chega agora a justificar lá na presença de Cornélio e seus parentes e seus amigos o que não deveria, que o Criador tinha feito ele entender, que não considerasse nenhum homem comum ou imundo. Veja o que ele diz aqui.
Mas me mostrou que nenhum homem se chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado, vem sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando na minha casa, na hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. As tuas ofertas foram também aceitas em memória diante do rei Vavi. Aí ele disse: envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, a que tem por sobrenome Kefas. E este está em casa de Simão, o curtidor, junto à beira do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste a vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante do rei Vavi, para ouvir tudo quanto o rei Vavi te manda. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Até o versículo 34. Agora, meus amigos, preste bem atenção. O que eu acho interessante, e espero a compreensão de todos vós, que ainda gente se justifica para comer, fazer banquete das carnes dos animais, justificando que tudo é alimento. Olha, está quebrando as leis de temperança. E ainda arrota, eu digo, não é o arroto do estômago, o arroto da zombaria. Diz: não, tem que matar e comer mesmo, foi feito para comer. Não, mas ninguém quer ser a próxima vítima, ninguém quer ser a próxima refeição. Deixai as criaturas, os seres vivos povoar a terra, que o Criador os fez para a ornamentação da terra, para a alegria nossa. Pensai muito bem. Se querem compreender essa mensagem, aqui está escrito, nesse quadro, toda a mensagem que pode trazer entendimento e conforto a vós. Se querem ter certeza dessa mensagem, começai a orar, mas começai a fazer abstinência de carne e de animal, para que a vossa alma possa estar limpa, sem contaminação, sem resíduo de alimentos de animais. Que todo animal que vós estão comendo, ou que já comeram, um dia foram mortos e o fôlego de vida dele foram abreviado, perderam a respiração. Pense em vós, vocês perdendo a respiração agora para morrer. Ninguém, quando está faltando a falta de ar, quer ar para sobreviver. Os animais precisam de vida. Respeitai a natureza, porque assim estará fazendo a vontade do rei Vavi, e assim vós serão abençoados. E o rei Vavi poderá se revelar de muitas maneiras para vocês. Nessa tarde grandiosa, nesse 7º dia, nesse local, o que eu posso desejar a todos vós, através desse vídeo, que o rei Vavi possa ter misericórdia de vocês, e vocês possam aceitar essa mensagem como uma mensagem confortadora, de ensinamento, de disciplina, de compreensão, para que possa se adequar às verdades presentes e possa abrir a mente para aceitar essa mensagem e pedir a redenção do Criador na vossa vida, e ser batizado no nome do Yahweh Shaim, e continuar verdadeiramente sendo um santo nessa terra, dando testemunho a outras nações. Esse é meu agradecimento nessa tarde. Muito obrigado a todos vós. Porque isso aí